Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, agora dando início às nossas aulas com giz e quadro negro. Hoje nós iremos falar um pouco sobre gorduras saturadas e risco cardiovascular. A ideia é discutir esse assunto que é um assunto polêmico de fato e que não é conclusivo, apesar da gente perceber que muitas diretrizes recomendam o controle da ingestão de gorduras saturadas, pois muitos trabalhos encontraram associação das mesmas com riscos cardiovasculares, mas ainda é um assunto que merece atenção e merece bastante estudo na literatura. Mas a proposta hoje é discutir o metabolismo das gorduras saturadas para que a gente consiga entender um pouco qual a sua relação com doença cardiovascular. Será que ela é totalmente nociva, até que ponto e por que existe essa associação, o que a literatura diz em relação a mecanismos e em relação aos trabalhos publicados referentes a esse tema. Nessa aula hoje, o que nós iremos discutir? Nós iremos discutir estrutura e função dos ácidos graxos, vamos entender a estrutura e a função e classificação também dos ácidos graxos, vamos entender o papel desses ácidos graxos nos processos celulares. Eu sei que a gente limita a função dos lipídios ao seu caráter energético. Muita gente fala, pensar a gordura só sobre uma fonte de energia para o nosso organismo, mas existem muitos efeitos dos lipídios, dos ácidos graxos especificamente, nos processos celulares, e esses processos celulares estão relacionados a doenças cardiovasculares ou complicações metabólicas. Então a gente vai falar sobre estrutura, função e classificação, o que é um ácido graxo saturado e por que ele é classificado como saturado, o que é um insaturado, que diferencia, na verdade, o porquê que o ácido graxo é saturado do ponto de vista da biologia, qual a relevância dele para um insaturado, por que os processos celulares são influenciados, a estrutura dele, o que diferencia dele do ponto de vista dos processos celulares. A gente vai entender como é que funcionam os ácidos graxos, quais as implicações para o funcionamento da célula. A gente vai falar sobre as associações, por que os ácidos graxos estão associados ao aumento do risco cardiovascular. O que a literatura diz? Por que existe essa possível relação entre ácidos graxos e doenças cardiovasculares? Então nós iremos discutir isso também e iremos debater os possíveis mecanismos. As questões relacionadas aos mecanismos são bem interessantes, porque muitos mecanismos foram estudados em vitro e em modelo animal, mas são estudados, são descritos desde a década de 90 os seus possíveis problemas, e até hoje ainda são debatidos esses mecanismos, mas nós iremos entender o porquê que as gorduras saturadas estão associadas, por exemplo, ao aumento dos lipídios séricos, a desregulação dos lipídios séricos. E aqui nós iremos falar, por fim, o que a literatura científica diz, o que os artigos científicos trazem. Existe evidência forte ou a evidência é fraca no que diz respeito às recomendações referentes à ingestão de lipídio? Essa é uma questão que merece muita e muita atenção. Por quê? É muito comum a gente ouvir falar, a gordura saturada não é prejudicial, vamos fazer a nossa dieta à base de bacon e de fritura, pois gordura saturada não é prejudicial. Porque saiu um artigo falando que gordura saturada não é prejudicial, então vamos todos comer bacon no café da manhã, no lanche, no almoço e no jantar. Seria ótimo, Eu adoro bacon. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. É importante a gente avaliar o que é e diferenciar o resultado de um artigo, para evidências científicas. Uma coisa é um artigo mostrar um resultado, outra coisa é isso se tornar evidência. Então muita calma nessa hora em relação à extrapolação de resultados. Por mais que o artigo seja bem robusto, seja com metodologia bem adequada, seja em humanos, o fato de um artigo trazer um resultado específico ainda não faz com que esse resultado seja recomendado como evidência científica. Uma evidência científica construída com vários e vários artigos científicos. Ninguém constrói uma evidência, ninguém muda a diretriz
com um artigo, né? Por mais bem elaborado que seja esse artigo. É necessário juntar, né, diferentes artigos científicos, diferentes estudos, pesquisas com diferentes populações, né, com diferentes indivíduos, para que isso se torne evidência científica. Então, vamos lá, vamos discutir o primeiro tópico dessa nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Ó. O que é um ácido graxo, né? Ácido graxo são compostos que contêm um grupo ácido carboxílico, representado por essa estrutura, COOH, ligado a uma cadeia de hidrocarboneto. E nessa cadeia de hidrocarboneto, nós encontramos carbono e hidrogênio. Então, basicamente, o que a gente encontra na molécula de ácido graxo? Carbono, hidrogênio, bastante carbono e hidrogênio, oxigênio, né, que forma a carboxila. É um ácido carboxílico, né, uma cadeia de hidrocarbonetos, e os diferentes tipos de ácidos graxos podem ser classificados a partir da ligação entre os seus carbonos. Então eu posso classificar o ácido graxo como saturado ou insaturado, né? O termo saturado diz respeito às ligações dos carbonos, né? Todas estão saturadas de hidrogênio, né? A gente fala, estou saturado porque eu estou cheio. Então isso indica que um ácido graxo saturado ele está cheio de hidrogênio, né? Os carbonos estão fazendo ligação com hidrogênio. Então a gente pode classificar o ácido graxo a partir do tipo de ligação que os carbonos fazem em sua cadeia. Então, além da classificação a partir do tipo de ligação que ocorre entre esses carbonos, isso faz com que o ácido graxo seja saturado quando todas as suas ligações, ou quando ele faz ligações simples, né? Os carbonos da molécula de um ácido graxo fazem ligações simples. A partir do momento que existe uma dupla ligação entre os carbonos, né, e esses hidrogênios aqui eles são excluídos, aqui a gente diz que um ácido graxo é insaturado, porque ele perdeu 2 hidrogênios e os carbonos agora fazem ligação dupla entre eles. Então isso é um ácido graxo insaturado, onde a cadeia de carbono apresenta em um dos seus carbonos, na verdade em 2 carbonos, né? Então as insaturações não existem em todas as moléculas, todas as interações entre carbonos, até porque ácido graxo pode ter mais de 20 carbonos na sua cadeia de hidrocarbonetos. Então, o que caracteriza um ácido graxo como insaturado, basta apenas ele ter uma dupla ligação na sua cadeia de hidrocarbonetos. Então, isso é o que classifica um ácido graxo como saturado, quando não tem dupla ligação, e insaturado, quando ele tem duplas ligações. Além da presença de duplas ligações, além da gente classificar o ácido graxo como saturado ou insaturado, a gente pode classificar ele como monoinsaturado, quando ele tem apenas uma dupla ligação, ou a gente pode classificar ele como poliinsaturado, quando ele apresenta mais do que uma dupla ligação entre as suas cadeias de carbono, né? Entre os diversos carbonos, tem ácidos graxos que apresentam, por exemplo, 5 duplas ligações entre a cadeia de carbono, como é o caso do DHA, né, o famoso o ácido docosanoico, né, presente no óleo de peixe, o ômega 3. Então, o ômega 3 é um ácido graxo poliinsaturado que apresenta, por exemplo, 5 duplas ligações em sua cadeia. Então, essa é o que diferencia, né, um ácido graxo saturado de um insaturado, é a presença dessas duplas ligações. E o que acontece? Ó? Qual a diferença desse ácido graxo? Primeira coisa, um ácido graxo saturado, o que o ácido graxo saturado apresenta? Ele apresenta uma cadeia linear. Aqui eu tenho o saturado. O saturado apresenta uma ligação entre os seus carbonos simples, e isso faz com que ele tenha uma estrutura linear. O ácido graxo insaturado, no local da dupla ligação, a gente tem uma molécula menos linear, é uma molécula que tem literalmente uma quebra, né? É óbvio que a molécula não é partida, mas ela fica mais maleável no local da insaturação, que é um ácido graxo insaturado. Isso faz, por exemplo, com que os ácidos graxos saturados
tenha uma conformação espacial específica que em temperatura ambiente ele adquira característica sólida, por exemplo. Os ácidos graxos insaturados, por exemplo, quando os nossos fosfolipídios da membrana apresentam mais ácido graxo saturado, a membrana fica menos fluida. Quando os fosfolipídios da membrana apresentam mais ácidos graxos insaturados, a membrana fica mais fluida. Então a fluidez da membrana tem relação com o grau de saturação, na verdade, com a presença de ácidos graxos saturados ou insaturados nos seus fosfolipídios da membrana. Então essa é a diferença do ácido graxo saturado para um ácido graxo insaturado. Preste atenção, isso é muito importante. Por quê? Por mais que a gente fale que ácido graxo saturado tenha risco para a saúde, está associado com o aumento de doenças cardiovasculares, esse ácido graxo saturado, ele é uma estrutura natural do nosso organismo. Ele é uma gordura natural. O nosso corpo sabe o que fazer. Na verdade, eu diria, inclusive, que a gente precisa ingerir, Não digo nem precisa ingerir, porque o nosso corpo sabe fazer ácido graxo saturado. Mas a gente precisa, de ácidos graxos saturados, por exemplo, em nossa membrana celular. Por quê? Lembra que eu falei da presença de saturações ou de ácidos graxos insaturados na membrana, a membrana fica mais fluida, Só que tem uma questão. Nesse local aqui, da dupla ligação, nesse ponto da dupla ligação, essa dupla ligação ela é mais susceptível para a ação das espécies reativas de oxigênio ou dos radicais livres. Então eu posso dizer que essa dupla ligação torna a molécula de ácido graxo mais susceptível à oxidação. E é por isso, olha que interessante, é por isso que fontes vegetais de ácidos graxos insaturados, como as sementes, por exemplo, como o azeite de oliva, por ser o azeite de oliva rico em ácido graxo monoinsaturado, mas tem uma insaturação, as fontes vegetais, geralmente os vegetais que apresentam ácidos graxos insaturados, eles são ricos também em antioxidante. Para quê? Para proteger essa dupla ligação do ataque dos radicais livres. Então perceba que ter muito ácido graxo insaturado na membrana torna ela mais susceptível à lesão, à agressão dos radicais livres. Consequentemente, é mais fácil dessa membrana ser agredida, ser comprometida. É claro que, professor, então se eu tiver uma membrana só com ácido graxo saturado, eu tenho uma membrana mais rígida, eu tenho um prejuízo na sinalização das proteínas transmembranas, das proteínas da membrana celular. Isso é fato, isso é verdade. Então o que existe é uma necessidade de um equilíbrio entre ácido graxo saturado e insaturado. Então essa ideia de que a gente tem que parar a qualquer custo de ingerir ácidos graxos saturados não é verdade. Ácido graxo saturado é uma gordura natural na nossa dieta. A gente pode ingerir, algumas diretrizes trazem em torno de até 10% do VET, de gorduras saturadas, então ela não deve ser proibida. O que existe é uma recomendação de redução da ingestão, porque ela é uma gordura, sim, natural no nosso organismo. O nosso organismo sabe, inclusive o nosso organismo produz. Se fosse uma gordura ruim, o nosso corpo não produziria. É óbvio que o nosso corpo não vai produzir uma substância que pode fazer mal, pode gerar agressão. Então, a questão é o excesso e a desregulação dessa estrutura em nosso organismo. O segundo tópico que nós iremos discutir é o efeito, os efeitos nos diferentes processos celulares dos ácidos graxos em específico. A gente vai falar dos ácidos graxos. Ácido graxo é um tipo de gordura. Nem todas as gorduras são ácidos graxos, mas ácido graxo é como se fosse o principal tipo de lipídio que existe em nosso organismo. E vamos lá, o tipo de ácido graxo, a gente viu que existem diferentes tipos, que a gente está se aprofundando hoje, é a classificação a partir da presença de duplas ligações, que fazem com que ele seja saturado ou insaturado, ou fazem com que ele seja saturado, monoinsaturado e poliinsaturado. E o que acontece? A gente falou que os ácidos graxos, eles podem ser inseridos nos lipídios, nos fosfolipídios das nossas membranas celulares. Para quem não sabe, para quem precisa relembrar, a nossa membrana celular
é uma bicamada lipídica. Ela apresenta essa estrutura aqui, ó, onde aqui nós temos, retirei uma molécula dessa, trouxe para cá, aqui nós temos a presença de um fosfato, por exemplo, né, ou de outra estrutura polar, que faz com que essa, entre aspas, cabeça interaja com a água, né, com a solução aquosa que está dentro da nossa célula, no citosol, que está fora da nossa célula, no espaço extracelular. E nesse grupo fosfato, né, nessa estrutura polar, a gente tem também a parte interna que tem aqui, apresenta o quê? Apresenta os ácidos graxos. Se você tem uma dieta rica em ácido graxo saturado, a gente tem mais ácidos graxos saturados, que a gente viu que tem uma estrutura linear na nossa membrana plasmática. Se você tem uma ingestão aumentada de dietas de ácidos graxos poliinsaturados, esses ácidos graxos poliinsaturados são inseridos nos fosfolipídios da nossa membrana. Inclusive, por exemplo, o ácido graxo ômega 3 ou ômega 6, ele pode ser, né, adicionado nos fosfolipídios da nossa membrana plasmática. O que acontece? A composição dos fosfolipídios das nossas membranas plasmáticas podem influenciar diversos processos celulares por influenciar a fluidez, ó, da membrana. Então, a depender da composição dos ácidos graxos dessa membrana plasmática, a fluidez pode ser alterada, né? E os processos celulares também decorrentes dessa alteração dessa fluidez. E o que nós temos que podem ser, quais processos podem ser influenciados? Por exemplo, a nossa membrana plasmática, que a gente falou que é uma bicamada lipídica, ela pode ter proteínas transmembrana, ou pode ter proteínas, né, acopladas a essa membrana. O que acontece? A depender da composição de ácidos graxos, né, a gente pode ter alteração da função e da localização dessas proteínas. Pense, por exemplo, né, que o receptor de insulina é um tipo de proteína que está presente na nossa membrana. Então, a nossa membrana ela apresenta diversas proteínas que funcionam como receptores, como sinalizadores. A depender da composição de ácidos graxos, a gente pode ter alteração na função e na localização dessas proteínas, de diversas proteínas que estão presentes em nossa membrana. Isso pode influenciar processos celulares. Algumas dessas proteínas também podem ser canais iônicos. Por exemplo, a gente tem bomba de sódio e potássio, uma proteína, né? A gente tem canais de cálcio, né, que fazem transporte de íons do espaço extra para o espaço intracelular. Essas proteínas também podem sofrer alterações e o transporte iônico pode ser comprometido. A gente tem, ó, por exemplo, o recrutamento, né, de receptores celulares como o TLR. TLR é o Tool-like Receptors, receptores tipo TOO. Eles estão associados, por exemplo, a aumento de inflamação. TLR tipo 4, a gente vai falar um pouco sobre ele quando a gente falar um pouco sobre mecanismos celulares. Mas o que acontece? A depender da composição da nossa membrana plasmática, a gente tem alterações na fluidez da membrana e alterações nas proteínas que estão inseridas nessa membrana plasmática. Outra coisa que existe também, ó, outra coisa que os ácidos graxos podem influenciar nos processos celulares é a interação direta, né, com esses canais iônicos, né, que esses canais iônicos também podem ter importante função na regulação de sinais celulares. A gente tem outra coisa interessante: alguns ácidos graxos podem influenciar a expressão genética. Os ácidos graxos com ômega 3, por exemplo, né, estão associados à expressão de genes. Então a gente tem ácidos graxos agindo diretamente na regulação de genes, influenciando as respostas celulares. A gente também tem função, a depender da composição desses ácidos graxos da membrana, a gente tem a produção de alguns metabólitos que regulam também processos celulares. Por exemplo, né, a gente tem a produção de
eicosanoides. Eicosanoides a partir da produção, né? Os tromboxanos, as prostaglandinas, os leucotrienos, que podem ser produzidos, né? O que é que a gente tem? A gente tem as fosfolipases que degradam esses ácidos graxos, e esses ácidos graxos podem ser metabolizados por enzimas específicas, por exemplo, a COX, as ciclooxiginases e as lipoxiginases, que podem produzir metabólitos, por exemplo, derivados do ácido araquidônico, ômega 6, mais pró-inflamatórios, ou derivados do ácido eicosapentaenoico, ômega 3, mais anti-inflamatórios. Então perceba que os ácidos graxos podem influenciar diferentes processos celulares. Então, o ácido graxo não tem só função energética. A depender da sua dieta, a depender da composição, por exemplo, desses ácidos graxos na membrana plasmática, ou da quantidade desses ácidos graxos disponíveis, a gente pode ter a influência dos mesmos sobre diferentes processos celulares, né? Vindo a causar alterações metabólicas ou benefícios metabólicos, como é o caso do próprio ômega 3, que está associado a benefícios para a nossa saúde. Então perceba como os ácidos graxos podem modular processos celulares importantíssimos para a nossa célula. Agora, falando um pouco sobre o terceiro tópico, esse terceiro tópico é bem interessante porque o que acontece? Na verdade, os artigos mostram o seguinte, que a ingestão de gordura saturada, a ingestão aumentada de gordura saturada, está associado ao aumento do risco de doenças cardiovasculares. Existe uma relação. Muitos artigos de coorte, artigos que avaliaram, né, uma população por um período específico, percebendo que quanto maior era a ingestão de gorduras saturadas, maior era o risco de doenças cardiovasculares. Isso é interessante, por quê? Porque outros artigos, a gente vai falar, se aprofundar um pouco mais sobre isso, porque muita gente fala, professor, mas esses artigos não são suficientes para fazer uma associação causa-efeito, não dá para avaliar causa e efeito com artigos observacionais. De fato, isso é super verdade. Mas o que acontece? Alguns artigos também mostram que sempre que os ácidos graxos, vou botar aqui, ácido graxo saturado era substituído por ácido graxo poliinsaturado ou monoinsaturado, o risco de doenças cardiovasculares ele era reduzido. Então essa associação existe, é bem discutida na literatura, tanto que artigos mostram que quando existe uma troca, né, uma substituição, há redução do risco de doenças cardiovasculares. Então esse é um desfecho. Então existe associação de gorduras saturadas como desfecho doença cardiovascular. Além disso, né, com a condição clínica, né, como as doenças cardiovasculares. Além disso, existe a associação entre ácidos graxos saturados e os seguintes, né? Porque o que acontece? Por que ácido graxo aumenta o risco de doença cardiovascular? O que a literatura diz? Por qual meio, né, ele leva ao aumento de doenças cardiovasculares? O que acontece? Aí vem, ensaios clínicos randomizados mostram o seguinte: quanto maior é o consumo de ácidos graxos saturados, maior é o colesterol total e maior é o LDL. Então, aumentar o consumo de ácidos graxos saturados aumenta o colesterol, aumenta o LDL. E alguns artigos também discutem o aumento de triglicérides. Isso daqui é caracterizado por um quadro de dislipidemia, correto? Dislipidemia é uma desregulação dos lipídios sanguíneos. E dislipidemia, né, aumento de colesterol total, de LDL e triglicerídeo, está associado a doenças cardiovasculares. Aqui eu tenho estudos de associação mostrando aumento do consumo de gordura com doenças cardiovasculares. E aqui eu tenho ensaios clínicos randomizados mostrando que quanto maior é o consumo de gordura saturada, existe um aumento do colesterol total, LDL e também o aumento de triglicéridos. Independente
disso, né? Na verdade, independente desses estudos de coorte, de observação, mostrarem essa associação, só o fato de você ter um fator dietético que aumente o colesterol total, que aumente LDL, que aumente o triglicerídeo, isso daqui é um fator de risco para doenças cardiovasculares. A gente sabe que existe associação entre LDL e aumento do risco de doenças cardiovasculares. A gente sabe que a própria dislipidemia, que é a desregulação dos lipídios sanguíneos, estão associadas a um aumento do risco cardiovascular. Então, quando falarem, é porque é só estudo de associação de observação, observa a população, isso não dá para fazer uma associação de causa e efeito, porque de fato, né, quando a gente avalia a população, inúmeros fatores podem influenciar, né, o tipo de lipídio que a pessoa está consumindo, a quantidade calórica, o fato do sedentarismo, enfim, né, a gente tem muitos fatores de risco que podem levar à doença cardiovascular. Mas quando a gente isola, né, a gente percebe que esses fatores de risco são influenciados diretamente, né, pelo consumo de gordura saturada e podem levar ao aumento do risco de doenças cardiovasculares por estar, né, levando à dislipidemia nesses pacientes. Então esse é um aspecto importante. Além dos estudos observacionais, nós temos ensaios clínicos randomizados, né? Isso aqui é onde eu pego uma população específica e estudo, né, com intervenção e avalio esse resultado de dislipidemia a partir dessa intervenção específica. E quais os possíveis mecanismos associados, né, a esse aumento de colesterol total, aumento de triglicerídeos e aumento de LDL? Bem, basicamente, o que acontece? A maior parte desses artigos que investigaram, né, mecanismos, investigaram alterações celulares, foram artigos em animais, né? Os mecanismos são estudados em artigos em animais. Mas o que acontece? Aqueles outros resultados que a gente discutiu no top 3, né, a associação, muitos estudos observacionais e ensaios clínicos randomizados foram realizados com humanos, né, mas os mecanismos, os processos celulares, as vias que levam a essas alterações, muitos desses artigos foram realizados com animais, mas que não há nenhum problema em relação a isso, né? A gente está estudando via, né? As vias bioquímicas são as mesmas, os animais metabolizam glicose da mesma forma como a gente metaboliza, são as mesmas enzimas, mas são artigos em animais. Então, por que isso é importante? Porque ainda há muita coisa a se descobrir. Ainda há muita coisa para a gente investigar e tentar, né, associar, tentar entender com no que diz respeito aos lipídios. Então, o que acontece? Os principais mecanismos, né, relacionados na literatura é o fato de que os ácidos graxos saturados aumentam a síntese hepática de gordura e a sua liberação, a sua excreção em forma de VLDL. O VLDL, tem aula sobre isso no meu canal. Ao se entregar triglicerídeos e receber colesterol, ele se transforma em LDL. Então há uma relação entre aumentar a VLDL e aumentar a LDL celular. Além disso, o que acontece? O LDL, o que é o LDL, gente? Isso aqui é um fígado, tá? O LDL, ele é uma macromolécula, uma partícula grande, né? Uma lipoproteína, né? Low Density Lipoprotein, que significa LDL, lipoproteína de baixa densidade. E nessa estrutura a gente tem ácidos graxos, a gente tem proteína, a gente tem colesterol, por exemplo. Então, para ser captado pelo fígado, ele precisa de receptores. Existem receptores no hepatócito que reconhecem esse LDL e literalmente fagocitam esse LDL, e uma vez no fígado ele é dissociado em ácidos graxos, em colesterol e aminoácidos, né? As suas proteínas são degradadas. Então a gente precisa dessa molécula aqui que a gente chama de RLDL, que é o receptor de LDL. O aumento do consumo de gordura saturada, lembra que a gente falou que existe uma associação nos fosfolipídios da membrana celular, né? Que eu tenho saturado e que eu tenho insaturado. Então esse comprometimento na fluidez da membrana pode reduzir, né,
a sinalização ou a atividade do receptor de LDL. Esse receptor de LDL, ele reconhece o LDL e literalmente fagocita e reduz as suas concentrações na corrente sanguínea. Então existe uma associação entre o aumento do consumo de gordura saturada e redução da atividade dos receptores de LDL, fazendo com que menos LDL seja captado. Consequentemente, a gente tem mais LDL circulante. Além disso, a gente tem um aumento da síntese hepática, um aumento através de enzimas específicas, né? Existem estudos que mostram que em modelo animal que o aumento do consumo de ácidos graxos aumenta a síntese hepática de triglicerídeos, colesterol, e a gente exporta isso em forma de VLDL. Então olha que interessante. Além de estimular o aumento da síntese hepática, a gente diminui a recaptação hepática. Associado a isso, a gente tem a ação dos ácidos graxos livres em receptores celulares, que a gente falou também no começo da aula, chamado de Toll-like receptor, TLR4, por exemplo, que esse TLR4 pode, ao ser estimulado, estimula fatores de expressão como, por exemplo, o NF-κ-beta, que aumenta a produção de citocinas inflamatórias. Então a gente pode dizer que isso tem ação direta, né? Ácidos graxos saturados podem agir sobre esses receptores, aumentando a produção de citocinas inflamatórias. Aumento da síntese hepática de gordura, redução da captação de LDL e inflamação são problemas, né? São aspectos que podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Isso pode acontecer, né? Por exemplo, os ácidos graxos saturados, né? Alguns artigos trazem que ele aumenta a expressão, por exemplo, de PGC1-beta. PGC1-beta induz a expressão de fatores de transcrição que estão associados ao metabolismo lipídico lá no fígado, que aumenta a síntese hepática de ácidos graxos, e aí esses ácidos graxos produzidos, todo o ácido graxo que é produzido no fígado, né, ele é exportado em forma de VLDL. Então, quando você come muito carboidrato, você aumenta também a síntese hepática de ácidos graxos e você aumenta o seu triglicérides, porque ácido carboidrato em excesso vira triglicérides. Isso daqui é rico em triglicérides. O VLDL significa Very Low Density Lipoprotein, lipoproteína de muito baixa densidade. E o VLDL, ao perder constituintes, ao perder ácidos graxos, né, e receber colesterol esterificado, ele se transforma em LDL. Então, o LDL ele é produto da metabolização do VLDL. Então, quanto mais ácidos graxos saem do seu fígado, maior a concentração de triglicérides, né, e maior também pode ser a concentração de LDL, se o seu fígado não depurar. Se o seu fígado não depurar porque não retirar o excesso, o LDL aumenta na sua corrente sanguínea. Então isso pode acontecer também. Então essa atividade do LDL, como a gente falou, o que pode acontecer? Alteração na fluidez da membrana, os receptores de LDL ficam na membrana do hepatócito. Se eu tenho um hepatócito com menos fluidez, a gente viu que a gente pode comprometer todas as proteínas que estão inseridas nessa membrana celular, e isso pode comprometer a função dessas células. Então isso é importante. Então o aumento de gordura saturada também está associado à menor atividade desses receptores de LDL. Além disso, a gente falou também do TLR4, Toll-like receptor. Os ácidos graxos saturados podem induzir a ativação do NF-κ-beta, que é um fator de transcrição, né? Expressão de COX-acilclooxidinase 2, interleucina 1 alfa, né? Que são interleucina e citocina. O que pode acontecer por meio desse Toll-like receptor, desse receptor? Isso está associado a inflamação. Para quem lembra lá da placa de ateroma, o start para a aterosclerose é inflamação, é estresse oxidativo. Então, esses são os mecanismos discutidos, né, pelo qual a ingestão excessiva de gordura saturada pode levar a prejuízos para a saúde. Então vamos lá, o que a literatura diz em relação a gorduras saturadas e risco cardiovascular? Bem, o site lá, se você entrar no site da Associação Americana do Coração, American Heart Association, aí você consegue acessar as diretrizes e lá tem um monte de material importantíssimo para profissionais da área da saúde. E tem um material do ano 2017 onde eles falam sobre gordura dietética, né, e risco cardiovascular, doenças cardiovasculares.
E lá eles destacam alguns pontos chaves, né, nesse material, material bem longo, bem extenso, com muita discussão, com muita referência. E os pontos chaves importantes, o primeiro, há um menor risco, né, de doenças cardiovasculares, doença arterial coronariana, quando a gordura saturada ela foi substituída por poli ou por monoinsaturada, principalmente por poliinsaturada. Os artigos que mostraram que substituir gordura saturada por poliinsaturada mostrou redução do risco de doença arterial coronariana, por exemplo. Outro ponto importante, nenhuma redução no risco de doença coronariana, né, quando a gordura saturada ela foi substituída por carboidratos, né, especialmente por carboidratos refinados ou açúcar, ou seja, carboidratos refinados e açúcar apresentam um risco parecido, não houve redução. Porém, quando houve uma redução da substituição de gorduras saturadas por carboidratos integrais, ocorreu uma redução no risco de doença arterial coronariana. Além disso, é o menor risco de morte resultante de doenças cardiovasculares e todas as causas, né, com a substituição da gordura saturada por poliinsaturada. Então perceba que há na literatura muitos materiais, muitos artigos mostrando o seguinte: quando a gordura saturada, ácido graxo saturado, é substituída por ácidos graxos poliinsaturados principalmente, o que a gente tem? Redução dos riscos de doenças cardiovasculares. Substituir gordura saturada por poliinsaturada, há uma redução no risco de doenças cardiovasculares. Por carboidratos refinados, não há alteração. Ambas as moléculas, ambos os nutrientes apresentam um risco aumentar de doenças cardiovasculares. O que acontece? Eu tenho um material excelente, né, um artigo que foi publicado esse ano, é um artigo de revisão da Nature, eu adoro os artigos de revisão da Nature, são artigos bem completos, né, bem discutidos, com as imagens bem interessantes para quem gosta das ilustrações para estudar, né? E esse artigo tem o título seguinte, ó, Gorduras dietéticas em doenças cardiometabólicas. Lá discute mecanismo e efeitos, né, sobre os fatores de riscos e os desfechos. Esse artigo é um artigo bem legal, bem completo, são mais de 20 páginas discutindo o que tem na literatura sobre, né, gorduras dietéticas e doenças cardiometabólicas. Lá tem algumas tabelas bem interessantes, ó. E uma tabela me traz o seguinte: quando há substituição, né, de ácidos graxos saturados por carboidratos monoinsaturados e poliinsaturados. Ele mostra o que está aqui no artigo, né, na diretriz do American Heart Association, mostrando que quando há uma substituição de ácidos graxos saturados por poliinsaturados, a gente tem a redução. Quando há a substituição, né, de ácidos graxos saturados por gorduras, por carboidratos, por exemplo, a gente tem redução, tem manutenção do risco, não tem alteração no risco. Então ele mostra também que a substituição de gordura saturada por poliinsaturada reduz, né, o risco de doenças cardiovasculares. Aí lá o que ele traz também? Ó? Ele traz uma tabela muito legal, porque gente, tem uma coisa que a gente vai falar, né, para concluir esse conteúdo, que é o seguinte, ó. Existem diferentes tipos de ácidos graxos, inclusive saturados. A gente tem carboidratos, ácidos graxos saturados de cadeia curta, de cadeia média e de cadeia longa. E, a depender do tipo de ácido graxo, o risco pode ser maior ou pode ser menor. Por exemplo, esse artigo da Nature mostra que quando o ácido graxo, o ácido mirístico, por exemplo, que tem 14 carbonos, né, um ácido graxo de cadeia longa com 14 carbonos, quando o carboidrato é substituído por ele, há um aumento nos níveis de colesterol. Ou seja, tirar carboidrato e colocar ácido mirístico, que é um ácido graxo saturado de 14 carbonos, o colesterol, o LDL, pode aumentar. Mas não há um aumento quando a substituição acontece por ácido esteárico. O ácido esteárico é um ácido graxo saturado de 18 carbonos. O ácido esteárico ele pode ser desaturado em nosso organismo e pode ser convertido em ácido oleico, que é um ácido graxo insaturado, o ômega 9, por exemplo, um ácido graxo monoinsaturado. Então, quando o ácido graxo saturado, esteárico, com 18 carbonos, ele é consumido em substituição do carboidrato, não há aumento de risco de doenças cardiovasculares. Ele mostra que há
uma relação entre o tipo e os principais ácidos graxos, né, relacionados a essas doenças é o ácido esteárico. O ácido esteárico tem 18 carbonos e nenhuma dupla ligação, e tem o ácido palmítico, né, o ácido palmítico que tem 16 carbonos e nenhuma dupla ligação. Esses dois ácidos, na verdade, o ácido palmítico é o principal ácido graxo que a gente encontra na alimentação, é o ácido graxo que a gente produz também a partir do consumo de carboidrato em excesso. A gente tem a síntese de novo de ácidos graxos e a gente produz o ácido palmítico como principal produto, né, a partir da metabolização de ácidos graxos. Então esses ácidos graxos, ácido palmítico é o que está mais associado. O ácido esteárico tem pouca associação. O ácido palmítico e o ácido mirístico, que é um ácido graxo com 14 carbonos e nenhuma dupla ligação, né, um ácido graxo saturado, apresentam fortes associações com o LDL. Então perceba que nem todos os ácidos graxos saturados são prejudiciais. Os ácidos graxos de cadeia curta não têm tanta associação, apesar de alguns trabalhos trazerem uma associação também com o ácido láurico. Isso mesmo, aquele ácido graxo que está lá no óleo de coco. O ácido láurico também tem alguns artigos relacionando o seu consumo com o aumento de LDL. Mas quem mais tem associação é o ácido palmítico, e o ácido mirístico também tem associação com aumento de LDL na corrente sanguínea. E aí, o que acontece? Outra coisa importante que eles discutiram nesse artigo da Nature e que faz a gente ter uma reflexão bem interessante, né? Que muita gente esquece de falar sobre isso quando fala do consumo excessivo de gordura, é o seguinte, as gorduras da dieta, elas são bem diversificadas, né? Apresentam uma afinidade de ácidos graxos diferentes, com estruturas e funções específicas, além das diferentes fontes distintas. Olha que coisa interessante, tem um gráfico sensacional onde ele traz, né, a lista de alimentos fontes de gordura saturada. A gente tem leite, né, a gente tem os produtos lácteos, a gente tem o próprio queijo, a gente tem manteiga, a gente tem iogurte, a gente tem chocolate, né, com gordura saturada, a gente tem carne. E ele traz o seguinte, olha que interessante. O leite, os produtos lácteos, apesar de serem ricos em gorduras saturadas, tem pouca associação com desfechos, né, com doenças cardiovasculares. Mas já o consumo de carne, principalmente as carnes processadas, existe uma associação muito grande entre doenças cardiovasculares e o consumo de carnes vermelhas processadas. Então perceba que além do tipo, olha que interessante, além da estrutura do ácido graxo, a fonte dietética é algo relativo. Então nem todo alimento fonte de gordura saturada, né, deve ser orientado, a gente deve orientar a redução no consumo, né, porque existem alguns que estão associados e outros que não estão associados. Dentre esses, as carnes processadas são as principais fontes de gorduras saturadas que estão associadas ao aumento do risco de doenças cardiovasculares. Essa é uma crítica, né, que é feita em relação aos artigos de observação, os artigos observacionais, que é uma crítica bem pertinente. É que quando a gente faz a avaliação de uma população e percebe que a população consome muita gordura saturada, então aumento do risco de doenças cardiovasculares, nesses artigos a gente não pode distinguir fonte. Então esse dado aqui, ele fica ausente. Então será que é toda a gordura saturada? Será que é só um tipo? Será que é só alguma? Será que é a gordura da carne? Será que é a gordura do ovo? O que tem relação? Por exemplo, quando a gente avalia as fontes dietéticas, a que tem mais relação são as carnes, principalmente as carnes vermelhas. As carnes processadas. As carnes processadas são as que têm mais associação com gorduras dietéticas. Então o que acontece? As pessoas não consomem ácido esteárico, ácido palmítico ou ácido mirístico.
A gente consome carne, a gente consome leite, a gente consome ovo, né? Então, isso é uma coisa interessante porque é algo que precisa ser observado também nos resultados dos artigos, né? Quais fontes estão associadas e quais fontes precisam ser orientadas, né, à sua redução. Então, entender esses processos, né, e um pouco além dos estudos observacionais, é isso que faltam nas diretrizes, não a questão de gordura saturada não pode, mas sim qual alimento fonte de gordura saturada não pode. Quando a gente faz uma orientação para a população, a gente tem que orientar o alimento. Então, esse artigo da Nature, ele traz essa reflexão sensacional. Eu vou disponibilizar esses artigos e todos os outros que eu utilizei, né, na pasta dos artigos, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vocês vão poder perceber, né, que a fonte é algo relevante, é algo importante e que deve ser enfatizada, né, no que diz respeito à construção de material educativo para a população, de orientação para a própria população. Tudo bem? Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Essa é a primeira aula. A gente ainda vai melhorar muita coisa, né? Acredito que vocês perceberam que eu subi um pouco a ladeirinha aqui, né? A minha letra não é tão adequada, mas a gente vai melhorar tudo certinho para que fique tudo mais didático, para que você consiga aprender da melhor forma possível. Então é isso, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.